voltando. Caraca, Zé tá batendo quase 1 milhão. Zé é brabo demais, mano. Todo sucesso do mundo, o cara é muito foda. Vamos lá, fez um vídeo de Yu-Gi-Oh! Às 6 horas ele fez um vídeo de Yu-Gi-Oh! Vocês estão vendo o react depois. E vamos lá. Vamos lá, né? Todo vídeo de Yu-Gi-Oh! Que ele posta, a gente faz um react. Mas teve um que eu não fiz. Talvez tenha um que eu não fiz, na verdade. Não sei se tem um. Talvez tenha. Vamos ver ele aqui. Ele rouba mesmo? Ele vai fazer um dossiê sobre os roubos do pequeno Yu-Gi-Muto. Vambora. Yu-Gi, cara de cocô. Bora. Vocês vão fingir que não viram esse moleque gritando o É sempre isso, é incrível. próprio nome, com O no final, cresceu uns 20 centímetros e agora está fazendo o olhar do anjo caído pra jogar O cartinha. olhar do anjo caído é foda. Se vocês não vão fazer nada, eu vou falar com alguém que vai. Seu Barros, tudo bem? Falar pro senhor, olha só, tô num torneio de cartinha aqui que tem um moleque que quando grita o próprio nome, ele cresce 20 centímetros porque está possuído por um espírito de um faraó. É isso aqui que o teu programa precisava pra deslanchar. Você tendo isso aqui, aí tu pode abrir até carreira de cantor, pode botar uma capa de CD meio criminosa, é contigo. Você pode chamar de As Cartas do Demônio. E aí, daí pra frente, tu pode falar como tudo nesse desenho é uma mentirada. Uma palavra que... Uma coisa interessante sobre essa transformação do Yugi, só pra deixar claro, né? Que, obviamente, é sempre muito bem-vindo zoar, né? E a gente, quando era criança e via essa porra, falou, ele mudou, como é que ninguém percebe, de fato? Mas só a curiosidade, isso é um recurso narrativo pra gente entender que é outra pessoa. Fisicamente, ele não mudou. Porém, de fato, ele muda a personalidade dele. Mas, por mais que... acho que tem uma confusão, porque o Yugi é a reencarnação do faraó e o faraó é o espírito original que tá nele. É uma doideira, né? Mas, enfim, até depois começa a perceber isso, que o Yugi tá diferente. Entendeu? Tá diferente. sempre vai sair da boca do teu tio quando ele te pegar na sala assistindo um monte de crianças jogando cartinha e definindo o destino no mundo baseado no truco do Mochila de Caribo. E é sempre nos momentos mais mentirosos que essa entidade é summonada pra constatar o óbvio e te perguntar: e a namoradinha? Eu não tenho namoradinhas! Tio, eu tô agora no meio de uma tarde vendo desenho de um monte de crianças jogando cartinha de mentira! O seu sobrinho é o rei dos lerdões. Rei dos Lerdões é foda, porra. Lerdão Ni Oreuanaru. E é com esse conceito da mentirada que eu vou começar a fazer uma série de ataques, mas lógico que todos eles baseados, estruturados em fatos reais. Ou levemente distorcidos para poder fortalecer o meu ponto contra o Yugi. Eu já vou comentar aqui, vou deixar um comentário, vou deixar like e vou deixar um comentário aqui. Tudo verdade. Concordo. Tudo verdade. Concordo. Vai. Vamos botar na tela de novo, bora. Porque em outros animes a mentirada, ela passa, porque é só uma mentirada leve. Mas a partir do momento que a mentirada é feita porque ele quer, ela deixa de ser mentirada e ela vira roubo. E eu posso afirmar que o Yugi tá roubando em todos os duelos dele nesse fricel do capeta. E é importante vocês levarem em consideração tudo que eu tô falando aqui, porque eu sou do Rio de Janeiro. Se tem uma coisa que eu entendo, é roubo. E eu sou do Rio de Janeiro tendo cara de otário. Então você pode ter certeza... Ele fala muito isso. O Zé já foi roubado algumas vezes. Que eu tenho PhD no assunto porque eu já fui assaltado facilmente mais de 5 vezes. Eu tenho total conhecimento e doutorado sobre o 157zinho. E ele não roubava só antigamente não, tá? Em 2016, que foi outro dia, ele tava roubando também. No último filme aí que saiu, ele gera uma carta no deck do moleque, não olha qual é a carta e sai baixando no disco de duelo. O que é extremamente maneiro, é muito legal quando saca, não olha, bota e confia, mas gera só duas possibilidades. Primeiro, você pode sair de otário, porque você tá baixando a carta errada, você não olhou que carta é. Se tu faz isso num torneio oficial, o juiz vai te dar um esporro. E a segunda é que você tá assumindo que tu tá roubando. O que eu acho que seria muito mais digno por parte do Yugi se ele só assumisse. Porque tu quer roubar? Rouba! Mas assume que tá roubando. Só que os alicerces desse desenho são tudo que o Yugi faz. É roubo e mentira. E ele não mente só dentro do desenho, só dentro da televisão. Ele mente pra gente também. Ele mentiu. Só um adendo, eu não sei se lá na gringa esse meme do Yugi rouba é uma coisa tão forte quanto aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil a gente tem um problema. Meio que o Yu-Gi-Oh! Ele passou na TV Globinho, mas nunca passou completo.
E, pô, TV aberta é o grande impacto até hoje, né? Né, vai todo mundo ver a Copa na Globo e não na Casa TV. Na verdade, vai ver na Casa TV, mas na Globo tem menos delay, então, enfim, whatever. Essa parada do Yugi roubar só é explicado no último duelo do anime, entendeu? E de uma maneira muito sutil. Geralmente, quando tem esses plot twists, não plot twist, mas uma revelação, pelo menos, geralmente é mais impactante, é mais explorado. E confesso que fica uma coisa meio que tipo assim, a Shizu olha e fala, olha lá o cara, ele tem poder, mané, ele muda a carta, ele muda inconscientemente a carta que ele vai comprar do deck dele, pra ele poder ganhar a partida. E é isso. É uma frase e explica o porquê o Yugi praticamente ganha quase todos os duelos e tem tudo a favor dele, tem essa roubalheira toda. Mas é um ponto de explicação fraco. E pelo fato disso não ter passado na TV aberta, eu acho que o final do Yu-Gi-Oh!, assim como o final de muitos animes e muitas animações, nunca passaram na Globo. Entendeu? Ou pelo menos nunca passaram na Globo no momento em que elas estavam estouradas e estavam famosas, né? Aleatoriamente, hoje eu vi um vídeo do Jack Chan, né? Aquele desenho do Jack Chan, sabe? Que tinha os amuletos do dragão lá. E o cara resumiu, né, o anime inteiro num vídeo vertical, rapidinho assim, mas beleza, eu olhei, beleza, é isso aí. No primeiro tem os amuletos, aí depois vem os irmãos dele dragão, aí depois sei lá o quê, aí depois, peraí, tem um filho dele? Eu não lembro do filho dele. E eu vi as aventuras de Jack Chan milhares de vezes, lembro até de jogar um pouco o jogo lá que tinha no Play 1, mas não zerar. Enfim, a Globo tinha esse problema, ela comprava um pedaço do anime e nunca passava o anime. É, tô que o Dragon Ball só passou a fase do Majin Buu, né? Nunca passou o Dragon Ballzinho, ou Z1 ou Z2. Vamos voltar pro Zé. O desenho todo sem falar pra gente o que a bijuteria dele do milênio faz. Todo mundo achava que o enigma do milênio era só onde o faraó morava, o que nem faz sentido. Como é que um cara tem uma relíquia que é o olho do milênio e consegue ver as cartas que estão na mão do oponente, ler a mente das pessoas, e o do Yugi é só Aquilo ali claramente é um take do Zé, de costas, aleatório, que eles botaram aqui no meio do vídeo, só pra poder fazer uma piada, e talvez tenha sido até uma coisa do Alisson. O editor do Zé é o mesmo editor do meu canal, só por curiosidade. o quarto e sala de um fantasma do Egito. Para que o Yuguinho já jogava bem esse negócio, ele não precisava passar por um filme de terror de possessão toda vez que ele fosse jogar um carteado. E tá errado também esse nome de Enigma do Milênio. Todas as outras relíquias do Milênio têm o nome de... Tenho só uma crítica ao vídeo do Zé, mais um vídeo dele gravando sobre o Yu-Gi-Oh! E não usando meu disco de duelo que tá com ele. Vocês lembram que eu tinha um disco de duelo aqui no cenário? Cadê? descritivo. Você não sabe o que elas fazem, mas você sabe o que elas são. É o olho do milênio, a balança do milênio, a vara do milênio, que é literalmente uma vara. Aí chega no cordão de rapper dos anos 2000 e eles vão me chamar de Enigma do Milênio. O nome é tão ruim que se você muda quem fez o licenciamento e tira do milênio e bota do Gugu, não fica tão esquisito. Não soa estranho chamar de Vara do Gugu é foda, hein? Enigma do Gugu. Tu compraria o Enigma do Gugu? Compraria, parece aqueles jogos de detetive, né? Só que do Gugu. Pô, eu ia falar uma coisa horrível agora. Horrível, horrível, horrível. Vou falar não. Ia ter que descobrir quem foi que empurrou as cartas. E o poder dele é sacar a carta que o Yugi tá precisando naquele momento. E o mundo todo caindo naquela ladainha dele de que isso era o coração das cartas. Quantas vezes eu, depois de adulto, depois de ter sofrido essa lavagem cerebral de acreditar no coração das cartas, quando chegava a conta de luz, eu abria a carta de conta de luz, acreditando que a conta ia vir baixa e ela não vinha baixa. Hein, Yugi? Em Light! Ele se faz de bom moço também, finge que não, eu não ligo de ter perdido o Exódia, eu tenho outras cartas que eu gosto mais. Mas chega no duelo contra o Weevil, ele controla as cartas que ele vai sacar só pra poder fazer aquela cena do Monstacardo, Monstacardo, Monstacardo. E ele fica cansado de gritar Monstacardo, que é uma frase de 2 palavras, e de sacar carta. Ou vamos parar de fumar, ou vamos fazer um cardio. Às vezes os dois. Tá incorporando o faraó, né? O faraó deve ser velho. Não, o faraó é novinho. O faraó é ele mais alto. Não é velho, não. Não, mas ele não tá incorporando alguém? Tá. Então. O que tem? Você tá querendo sugerir que incorporar alguém cansa? Não, que o espírito que tá dentro dele É muito maneiro a Laura falando de fundo. é velho. Não, acho que morreu novo. Era igual antigamente, que morria novo. Praticamente que morreu novo. Eu tava pensando nisso aqui. Como é que o Yugi morre no passado, né? Não tem o enterro dele. E se ele é jovem, ele não viveu até a fase adulta, eu acho, né? Mas aí deve ter milênios que o faraó morreu. Ah, tem um tempo já. Não. Não sei onde você quer chegar, não, que você tá defendendo o faraó porque...
Nossa, eu tô falando. Não, o mais confuso disso tudo, de reencarnação, morte, vida, é o Shed. Acho que é Shad, né, que fala, Shadir, né, que fala, mas eu leio Shed, né? Que é aquele maluco do turbante que tem a chave do milênio. Porque ele morre umas 3 vezes no anime. E ele já é um espírito. Ele morre como espírito, morre vivo, morre, sei lá, ele morre várias vezes, tá sempre vivo ainda. Entendeu? No final ele tá vivo. É doideira. Ele, eu não sei se ele é reencarnação, se ele é espírito, se ele possui alguém. Entendeu? Encosto. Que ele deve ficar O Yugi tem encosto, só pra deixar claro. O faraó é encosto. cansado porque ele incorporou um cara velho. Entendeu? Entendi. Ele fica cansado porque incorporou o cara velho. Essa é a piada da Laura, entendi. Tá. Mas aí tu me desmente. Mas aí eu saio de errado. Eu tô entendendo. Tem que fingir que eu não tô entendendo pra não sair de errado tempo. Mas eu tô aqui pra isso. Ah, entendi. E ele sempre usa dessa... Tu vai cuspir água no teclado. Pior que não é água, é coca, né? Tu vai cuspir coca nas coisas. E ele sempre usa desses golpes pra enganar o coitado do Yugi, que é criança. E acabamos de descobrir que esse faraó é um velho. No duelo contra o Pégaso, ele usou o corpo do moleque pra ficar trocando e destrocando pro Pégaso não conseguir ler a mente dele. A cabeça do Yuguinho devia estar ouvindo toda hora aquele barulho de tirar o USB sem ter colocado no modo de segurança antes. Mas tudo bem também que nesse caso o Pegasus também tava roubando, mas não justifica roubar pra ganhar de alguém que tá roubando. O Joey nunca faria isso. Até porque o nosso... Teoricamente, o único que não trapaceia no anime é o Joey mesmo. O Joey só é azarado, inclusive. Não é nem tão sortudo assim. O Chan no Egito, tava outro dia julgando todo mundo por roubar lá no Yu-Gi-Oh! Zero. Aí chega no Yu-Gi-Oh! 1, que deveria ser o nome desse negócio, levando em conta que tem Yu-Gi-Oh! Zero, ele consegue sacar a carta que ele quer e prever o que vai acontecer, como se ele fosse a mãe de Ná desse truco do encardido. Não é uma correção, é uma curiosidade. Yu-Gi-Oh! Zero é um nome dado pela comunidade ao primeiro anime do Yu-Gi-Oh! Não necessariamente é um nome oficial, mas eu entendi o que ele quer falar. Ele é marqueteiro. Ele viu que Dragon Ball Z tava em alta e que recentemente, nessa época, o Piccolo tinha estourado a lua. Aí ele faz o quê? Ah, vou estourar uma lua também. Ele me invoca uma lua mágica, estoura com uma criatura e isso ainda faz a maré de um holograma ser alterada. E ele fala com tanta convicção... Maré de um holograma ser alterada, foda. O que tá acontecendo... Quer dizer que o programador é muito bom, né? Dá pra pensar por isso também, entendeu? Acho que nem Red Dead Redemption tem esse nível de programação. Que ele convence o Mako, ele convence a lua que explode, ele convence o cara que controla o holograma, ele convence eu e você. E boa parte das coisas que acontecem em Yu-Gi-Oh! Dependem disso também. Você pode roubar? Pode, desde que você explique com convicção suficiente para aquilo se passar como verdade. Você pode ter certeza que boa parte dessas crianças que estão jogando Yu-Gi-Oh! No desenho, quando ficarem adultas e pararem de jogar, vai tudo virar advogado. Porque assim, se você... Caralho, tá bom. Você joga Yu-Gi-Oh! E a pessoa vira pra você e fala: olha só, a minha carta ela faz isso, 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 isso. Quer ler? Aí você vai pegar a carta pra ler. E é aquela fonte 5 com espaçamento -2, eu não leio. Eu acredito. Aquela carta que colocou ali é... Ah, eu esqueci. É o Endymion. Teoricamente, até onde eu sei, né? Pode ser que tenha outras. Ela é a carta com mais palavras ou caracteres, textos no jogo, no seu efeito. E o Alisson, ele é um editor brabo, ele sabe disso, ele joga Yu-Gi-Oh! Eu jogava. Acredito na pessoa e por mim, se ela tá mentindo, se ela não tá, da consciência dela. E na nossa versão do anime era pior ainda, porque nem texto tinha. Era só assimilação pela imagem que tava ali e acreditar no que tava sendo dito. Você... Inclusive, quando eu peguei a carta pela primeira vez, eu achei estranho ela ter texto. Eu achava que, tipo assim, era meio que decoreba, sabe? Era igual jogar... Era igual jogar Pokémon Champions, tá ligado? Você não vê os negócios escritos lá, tá ligado? Tem que confiar. Tinha que saber pela figura o que aquela carta fazia. Isso tem cara, novamente, de coisa do faraó, que é um cara que passou o Egito inteiro só lendo figurinha na parede. Aí ele chega no nosso mundo, ele vai fazer o quê? Meter ele figurinha na carta e não botar texto. Entende como vocês têm que perceber o desenho, além do que tá passando na tela, pensar nos bastidores, pensar no que acontece no set, quando as luzes apagam. Porque esse faraó é safado. Esse faraó é bandido, porque ele tem a coragem de colocar o coitado do Joey nesse mundo do card game, que é um caminho sem volta. Ainda mais pro Joey,
que é um moleque humilde, e agora tava envolvido no card game mais caro que existe. Onde um deck que nem é do meta custa mais de R$1.000. Se o Yugi fosse amigo mesmo, fosse bom de verdade, ele tinha colocado o Joey pra jogar Pokémon TCG, que é mais barato. Aí ele faz um moleque chegar nos Sacanagem, verdade. E bota barato nisso, hein? Bota barato nisso. duelos finais do reino dos duelistas e tira tudo dele, como um bom amigo tem que fazer. Deixou ele acreditar que a vitória era dele, deixou ele acreditar que ele ia conseguir curar a irmã dele, e quando chega no último segundo, ele mete o maior caô que eu já vi na minha vida. Deu um mago do tempo pra ele, fez ele usar durante a partida, deu esperança de vitória e no final falou: ué, quando você usou o seu mago do tempo para envelhecer o seu dragão bebê, você também fez o meu mago negro envelhecer. Só que ele passou 1000 anos estudando e agora ele é um sábio negro. Poderia ter virado um necromancer, né? Um lich, né? Coisa fica tão ridícula e chega num ponto que o Joey fala: como é que é? Inclusive, em japonês, o Joey também fala: como é que é? Porque não existe palavra em japonês que consiga exemplificar o sentimento, exteriorizar o que o Joey sentiu de indignação naquele momento. Só um como é que é com um seu filho da implícito consegue transportar o sentimento necessário com as palavras. Só que o Joey é amigo do Yugi agora, porque antes ele era ruim com o Yuguinho. Então talvez o faraó O Yugi tá se vingando parcelado. estivesse fazendo isso como vingança. Deve ser o combinado entre eles pro faraó poder usar o corpo desse moleque pra poder jogar esse card game do birimbau de canela. Inclusive, birimbau de canela é uma palavra que um amigo nosso usou uma vez pra descrever o capeta, e foi quando a gente percebeu que qualquer palavra que você usa serve, desde que você fale com um tom adequado. Testa aí na sua casa. Faz esse teste. Perto da sua avó. Principalmente perto da sua avó. Não fala o que é, só fala. Aí vão falar que eu sou igual a Disney, que eu tô fazendo mensagem subliminar. Não faz, não. Não faz, não. Tô brincando. Faz. Ele quer que tu faça. Mas nem tá sendo subliminar. Ah, é verdade. Mensagem blinar. Eu não sei como é que é quando ela não é subliminar. É direta mesmo. Ah, tá. É só uma mensagem. Ah, o contrário de subliminar é direto? Ou subliminar não tem contrário, é só uma palavra? Não sei, tem que olhar o Seria, tipo, bem claro, né? dicionário. E ela, superior completo, tá? Formada em jornalismo, com um trabalho que é de ler palavra e escrever palavra. Não sabe o que é subliminar. Agora, quem mais foi afetado pelas roubalheiras do faraó, do Yugi, foi o nosso CEO, Kaiba, no Yu-Gi-Oh! Zero. Quando o Kaiba era só um adolescente rebelde, com o cabelo pintado de verde, o Yugi usa um poderzinho e deixa ele catatônico e numa cadeira de rodas. Logo depois de jogarem uma partida desse buraco do lazarento. Parece até no Beyblade, quando um moleque entra em coma depois de perder uma partida de peão. Será que vem aí vídeo de Beyblade? Comenta aí se você... Faça vídeo de Beyblade, por favor. Por favor. Dá like. Toda vez que fala comenta aí, não sei o que, eu penso nesse tipo de coisa. Ó, se bater a meta de like, vem aí, hein? O Kaiba tava tão prejudicado já por esse moleque, e também tinha a questão de que o irmão dele tinha sido sequestrado, e poucos capítulos antes, alguns caras apontaram uma arma pra ele, ele teve que se jogar de cima de um prédio. Ele tava pronto pra... Isso é verdade. Uma vez eu pensei em fazer, tipo assim, top 10 absurdos no Yu-Gi-Oh! Que não são de cartinhas. Só que eu não... Eu confesso que eu não saberia explicar isso de uma forma thumbnail, título, sabe? Porque quando eu falo assim, 10 absurdos de Yu-Gi-Oh!, o cara vai clicar e vai esperar, tipo, quebrar a lua. Não, eu quero, tipo assim, o Kaiba joga uma carta e trava a arma do segurança do Pegasus, sabe? Isso é um baita absurdo de Yu-Gi-Oh!, entendeu? Mas que não é a partida de card game, tá ligado? E tem outras também que eu não lembro de cabeça agora, mas tem mais algumas. se jogar de cima de um castelo dessa Acho que no GX tem mais, o GX é muito louco. vez. Ir de pais e filhos do Legião Urbana se o Yugi não perdesse pra ele no jogo de cartinha de Gilberto Barros. Por favor, fale mais desse jogo. Olha que absurdo o que essas crianças estão vendo na televisão. Olha o perigo que é esse jogo na vida de um jovem. Se vocês acham que o Kaiba foi muito extremo, vocês têm que pensar que esse moleque inventou um monte de coisa, ele sabe como é que esse jogo funciona e ele sabia que o Yugi tava roubando e ele não podia fazer nada contra a roubalheira do Yugi. O cara fundiu uma carta mágica com um monstro, o cara fez a parede de Caribo. E tudo isso usando só o poder da argumentação. Mas o Argumentação. Yugi só faz essas coisas contra essas crianças porque eles são crianças. E ele é velho, igual a Laura falou. O faraó é velho, aí ele já tem uma cabeça mais desenvolvida, já argumentou muito nessa vida, então é muito fácil pra ele.
É tipo aqueles caras que ficam em loja de TCG dando golpe em criança, tipo isso. Argumentar contra um monte de criança. Que tu vê que quando ele joga contra adulto, tipo contra o Pegasus, ele tem que dar jeito. Ele fica pianinho. Espera só um pouquinho, para, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito Você tá emagrecendo. Maneiro isso, maneiro. Ele tá indo pra academia direto. nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações. E aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro que estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com Amigos de um Amigo Meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, dá uma Zé de branco tem razão, entendi. conferida. Eu juro que eu Eu super acho que ele devia gravar um vídeo de branco, bem pontualmente, assim, sem falar nada. Ele só bota uma roupa branca, grava, não fala nada, entendeu? não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Então um beijo, tchau. Ele ainda teve a cara de pau de fazer com o Kaiba a mesma coisa que ele fez com o Joe, igualzinho com o lance do Mago do Tempo. E a gente sabe que pro Kaiba, ser comparado com um pobre é uma humilhação. O Kaiba usa uma flautinha lá que invoca os dragões de dentro do deck dele. Aí o Yugi aproveita esse momento e invoca também o dragão negro, que era do Joe e que tava no deck dele. E manda novamente um papo tortíssimo. Ué, o dragão do meu deck é surdo por acaso? E lembrando... O dragão do meu deck não é surdo. É, o dragão negro, ele é... Além dessas roubalheiras, ele faz tudo isso enquanto ele tá comprando as cartas que ele queria comprar. E isso tudo sem o Kaiba saber de nada. O cara tinha um futuro promissor. Ele é dono de empresa. Ele lê Dostoiévski na escola. Sei lá qual era o livro que aparece ele lendo também. Tem um episódio lá que o Kaiba chega lendo um livro difícil. Aí ele tava lendo alguma coisa assim. E mesmo tendo pouquíssimo tempo, ele ainda era um dos maiores jogadores de cartinha dentro do universo de um anime que é sobre jogadores de cartinha. Só que se sentia inferior ao Yugi, sem parar pra pensar que esse moleque, além de ser desempregado, tava sempre sendo ajudado por um faraó e a única preocupação que esse garoto tinha na cabeça quando ele não tava jogando carta era de usar o maior número de cintos possíveis ao mesmo tempo. E além de tudo que ele faz, ainda tem vezes que ele simplesmente rouba de uma maneira mais tradicional. Fala que vai comprar 2 cartas e compra 4. O tempo que eles ficam botando holograma pra aparecer monstrinho no campo, tinha que ter um VAR. Bugado, obrigado pela raid. Estamos aqui fazendo um react do Zé Renato. Assistindo essas partidas. Esse moleque, ele deve gostar da experiência de roubar. A sensação de você pegar alguma coisa na cara de todo mundo, com a plateia assistindo e ninguém poder fazer nada, ninguém nem saber que ele fez alguma coisa. E o faraó não Não tem texto na carta, é justo. rouba só no jogo, ele rouba na vida também. Porque na primeira oportunidade, ele tenta roubar a teia do Yuguinho, que é a única chance que esse moleque vai ter, se ele ficar vivendo essa vida aí só de carteado, de encontrar o amor. Ele convenceu o coração mole e sofredor do Yuguinho a fazer o faraó e a teia terem um encontro. Só que pra sorte do Yuguinho, ele é bem ruim nisso. Ele até tentou se autoafirmar levando a teia numa exposição sobre o Egito Antigo pra poder mostrar: pô, isso aí é tudo meu, cara. Isso aí são meus bens, né? Tudo que eu construí isso aqui. Isso aqui só tá aqui graças a mim, pô. Eu moro de frente pro mar. No Egito tem mar, Laura? Não. Acho que não sei. Não. Minha casa é pé na areia. O Egito é tipo Manaus, tá ligado? O Rio Nilo, ele era muito grande, tipo o Rio Amazonas. Só que um é deserto, o outro é mato, né? E é isso. Tem mar, sim. Tem o mar Mediterrâneo, fica ao norte. E o Rio Nilo, ele desemboca no oceano? Eu não sei se ele desemboca no oceano, eu não lembro. Mas em cima tem o mar Mediterrâneo. Não tem o oceano, mas tem o mar Mediterrâneo. É. Inclusive, Constantinopla, que era no Egito, ficava ao norte, né? Às margens do Mediterrâneo, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. Que eu posso estar muito enganado agora. Então não vou nem falar que eu sei alguma coisa. Pô, mó casarão. Uma coisa assim, meio com uma estrutura única. Porra, pá, piramidão. Só que logo depois disso ele leva a teia numa loja de cartinha pra poder comprar booster, querendo mostrar pra garota que ele tem dinheiro, porque uma pessoa que compra um booster de Yu-Gi-Oh! Você pode ter certeza que ela tem uma condição financeira boa. Ainda mais nesse desenho que ninguém usa shield nas cartas. O Kaiba eu até entendo, porque ele é milionário. Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia na nossa sociedade existe uma cultura onde você não usa capinha no seu celular, porque se você usa capinha significa que você tem medo do seu celular quebrar. Isso é verdade. Isso é verdade, você vai ver uns influencers aí que não utilizam capinha no celular por conta disso. Se você
Você não usa capinha porque você não tem medo de nada. Você não tem nada a temer, porque se quebrar, você compra outro. Sabia disso, Lau? Sabia. Sabia, a gente já conversou sobre isso. O que eu tô falando com você? Como se eu conversasse com outra pessoa, né? O Kaiba deve ser desse jeito. E o faraó ainda incentiva o Yuguinho, que é inocente, a roubar. Porque depois que o moleque já tava sem esse espírito obsessor atrás dele, ele mesmo assim continuou com certos hábitos. Ele faz lá o lance do infinito mais um, que é tão mentiroso que eu não sei nem explicar como é que ele fez. Só que o maior roubo do faraó, e pouquíssimo comentado, é o roubo do drip do Yugi. Porque falsidade ideológica, beleza. É um anime onde um faraó mora dentro de um cordão e um monte de criança joga carta pra poder salvar o mundo. Só que depois que o Yugi começa a gritar o próprio nome dentro de um clarão de luz, a roupa dele que tava fechada, agora tá aberta. E ninguém fala nada. Uma coisa é beleza, ah não, é subjetivo. O olhar e a altura não mudam. Ele só está mais confiante, ele agora faz olhar de caçador. Tudo bem. Agora, a roupa mudar e ninguém comentar? Tem vezes que esse moleque se transforma, ele tira o casaco e coloca nas costas dele como se ele fosse um pirata e a roupa dele é um monte de cinto. O cara acha que é um personagem de Kingdom Hearts, onde todo mundo tem um número exagerado de cinto e de zíper. O pior é que no Japão o pessoal costuma fazer isso, né? Utilizar o blaze da escola, assim. Eu já vi vários animes que... Tá, no Yugi de fato virou uma capa, né? Mas já vi alguns animes que os personagens ficam, né, com um casaco assim por cima do ombro, sabe? Mas não tá com as mangas. Não sei o que é. Acho que eu já vi isso em Yu Hakusho, já vi isso em outras animações, né? É curioso. Geralmente são desnecessários. O Pato Donald tem um zíper no chapéu. Pra quê, Pato Donald? Pra arranjar uma calça com um cinto só. Demole, eles botam 3 também. E como que esse casaco que ele colocou nas costas dele tá duro pra trás? Ele usa o mesmo produto de cabelo que ele usa pra deixar aqueles fios louros espetados? E é melhor ninguém perguntar, porque do jeito que esse maluco é bandido, safado, é capaz de você perguntar e ele usar o Mind Crush em você e ainda fazer egípcia no final. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse vídeo? E essa playlist é que é uma playlist que lembra. Zé é muito bom. Ele é muito bom. Não tenho o que falar. Eu acho que esse aqui que eu não vi de Yu-Gi-Oh! Dele. Mas enfim, talvez a gente veja em outro horário.